Quero que saibas que há um tesouro em ti. Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui estamos mais uma vez na Casa da Fraternidade para este Evangelho, com a permissão de todos, penetrar em vossos lares. Por isso nós sempre falamos, o Evangelho na Casa da Fraternidade em sua casa, que é o deslocamento. Pensamos assim, num pensamento, num prolongamento de pensamento, onde a gente pode penetrar em vossos lares com todo o respeito, com todo o amor e com a permissão, principalmente, de Jesus. Então, para iniciarmos o nosso trabalho da manhã de hoje, pedimos a ajuda dos nossos irmãos espirituais que possam nos auxiliar, fechando os olhos do corpo físico para agradecer este momento de paz. Então, que Jesus esteja aí em vossos lares, nos lares da casa mental principalmente, para que a gente possa vivenciar seus ensinamentos. Para isso, contamos com a ajuda dos nossos irmãos espirituais encarregados dessa tarefa na Casa da Fraternidade em sua casa. Então, Senhor Jesus, nos permita nessa manhã realizarmos nossa tarefa em paz, em nome de Deus, que assim seja. Vamos dar início aqui à leitura da mensagem do livro Fonte Viva, pelos espíritos de Chico Xavier e Emmanuel. E hoje a mensagem é muito linda, muito penetrante, é de uma situação tão grave positivamente, que a gente recebe, sem perceber, a energia do alto. Agora, aquele que quiser se assemelhar com o amor, vai receber energias de amor. Aquele que se assemelha com as negatividades ainda, por falta de conhecimento e ignorância, também vão receber a energia equivalente, mas com uma vantagem a mais, que nós não estamos só. Então, a mensagem do livro Fonte Viva é a mensagem 78, significativa, é enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Isso é Paulo falando aos Romanos. Ou seja, tudo que nós recebemos sem perceber vem do alto. Tudo. E a prova maior que nós não estamos só. Então, olha, toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem é qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Cada novo dia da tua experiência humana recebe valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a benção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro,
amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto te isola a mente, envolvendo-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Na semana passada, no evangelho anterior, eu falei da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade a respeito da influência, a respeito do contato que a espiritualidade poderia ter conosco. E a espiritualidade responde: muito mais que a gente possa imaginar. Portanto, são eles que nos dirigem. Aqui nessa mensagem, podemos chamá-los de enxertia. Eles estão sempre a enxertar pensamentos em nossa mente. Portanto, nós não vivemos só. Nós estamos sempre assessorados de irmãos abnegados do bem, aqueles que procuram a lei de amor vivenciar. Aqueles coitados ainda, como nós antigamente, não tínhamos ainda a oportunidade que temos hoje, vamos também ter a enxertia de irmãos ainda não esclarecidos, que vêm nos trazer pensamentos negativos. Mas à medida que a gente busca o Evangelho de Jesus, porque a mesma palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, então essa verdade vai te trazendo uma consciência nova, vai peneirando. Então olha-se para trás com alegria e dizemos assim: eu era. Essa palavra pequenininha é tão importante. Eu era, eu fazia tal qual coisa e hoje, graças a Deus, não faço mais. Então essa é a advertência que a mensagem, através do livro Fonte Viva, pela psicografia de Chico Xavier e Emmanuel, a palavra de Paulo aos Romanos. Então, meus irmãos, a propósito, o nosso evangelho de hoje também vai falar dessa enxertia. Vai falar simplesmente da parábola do semeador. É o evangelho Sede Perfeitos, no item 5, capítulo 17. Então, parábola do semeador. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Por que Jesus falava por parábolas? Porque naquela época, os nossos irmãos, talvez um de nós naquele tempo, em encarnação passada, não tínhamos a consciência que temos hoje. Portanto, hoje ninguém pode abrir a boca e dizer: eu não sabia, porque todos nós somos orientados de uma forma ou de outra. Aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos. Alguns grãos renderam 100, por outros 60 e outros 30.
que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está sendo por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e a perseguição por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo. Aquele, enfim, que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si mesmo a palavra e a tornam infrutíferas. Aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e que lhe presta atenção e que dá frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. Então, meus irmãos, lembrando da mensagem inicial, que é a enxertia divina, nos abre um leque na mente para nós que já temos o esclarecimento e conhecemos a doutrina dos espíritos, a reencarnação. Então, entende-se que ao reencarnarmos, cada um espírito traz consigo uma sacola, vamos imaginar, cheia de sementes. A nossa tarefa vai ser lançar essas sementes. A nossa tarefa é saber escolher qual é a terra que nós vamos jogar essa semente. Não é simplesmente pegar a semente e jogar, rebolar, como se diz. Temos que cultivar o terreno, limpar o terreno, tirar os espinhos, limpar tranquilamente, porque a terra, naquele momento que você cuida dela, ela está te falando, está te recebendo e te transmitindo o amor. Porque você se dedica totalmente e naquele momento você não pensa em nada negativo. Então a preparação da terra é primordial. Preparando a terra, você vai ter que ter o cuidado em colocar as sementes. Então, ao nascermos, nós recebemos umas sementes, uma quantidade de semente, e ao longo da nossa existência nós vamos espalhar essa semente. Vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar terreno cheio de pedras, vamos encontrar terreno onde só nasce espinhos, vamos encontrar todas as dificuldades, vamos encontrar tempos difíceis, falta d'água, vamos encontrar todas as dificuldades, mas vamos encontrar, numa época da nossa vida, uma terra fértil, onde você vai preparar e joga semente, e aí sim, ela vai dar frutos, e você vai colher. Cada um vai tratar da terra de acordo com o seu potencial, e cada um vai receber diferenciado aquilo que plantou. Isso é fundamental. Então, o cuidado que você vai ter com a terra é o nosso irmãozinho que está ali do lado. Nós somos a terra, nós recebemos a semente, nós fazemos a semente germinar e nós vamos dar fruto. Então é por isso que Jesus chama a atenção no amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, porque é o próximo que vai nos dar a condição necessária para que você possa espalhar a semente e fazer ela dar frutos. Primeiramente, aquela semente que a gente recebe com dificuldade, né, entre os espinhos, porque a primeira semente o passarinho já comeu.
né? As aves do céu já comeram. Aquela semente que cai entre as pedras vai sofrer a dificuldade. É como se a gente entrasse numa religião, seja essa qual for, que não tem um ser humano que busca uma religião que não pense em melhorar-se primeiramente materialmente. Depois é que vai, com o tempo, vai passando e vai entendendo que não é a melhor material, e sim a melhor espiritual. Então aqueles que buscam o céu, logo a seguir vê as dificuldades, que é aquela semente que caiu entre os espinhos, aí a gente deixa para trás, a gente olha assim e diz, não, ainda estou novo, deixa quando eu ficar mais velho, e vai deixando, e vai deixando. Mas vai chegar um ponto na nossa vida que a gente vai encontrar um caminho, porque nós vamos passar a escutar, depois de escutar a palavra, vamos ouvir. Ou melhor, vamos ouvir a palavra, né? Por exemplo, como se nós estivéssemos passando e alguém pregando a respeito da palavra de Jesus. E você escuta ao longo desse caminho. Você ouve, aliás. Qualquer barulho a gente ouve. Mas o escutar o barulho é que você vai chegar e vai pensar que tipo de ruído vem. Muitas vezes acontece isso na nossa casa. Quando você já se recolheu e vai buscar o sono, você escuta lá fora algum barulho. Naquele mesmo momento você faz uma reflexão, que tipo de barulho é esse? Então, você ouviu e está escutando. Então, escutar é dar mais atenção. Escutar a palavra é dar mais atenção à palavra. Enfim, vai chegar num ponto de chegarmos à casa espírita, onde tem muitos, lá na frente o Evangelho vai falar, onde tem muitos que vêm, escuta a palavra, a palestra, acha lindo, acha muito legal e pensa que tal e depois desiste. Como acontece em muitas casas espíritas hoje, que não se fala mais em evangelização infantil. Os pais que já se dizem espírita há muito tempo não têm essa preocupação em levar o conhecimento para os netos, para os filhos. Muitos procuram a palavra em busca de uma religião. Me lembro uma vez que eu fui evangélico, muito tempo atrás, e um irmão contou a história. Era até um hino que a pessoa saiu pelo meio do mundo procurando uma orientação, procurando Jesus. E nesse momento, depois de tanto caminhar, já cansado nessa jornada, ele volta para casa, para o lar dele, e ao deitar observa, a Bíblia estava ali. Então, saiu a procurar por Jesus e Jesus estava dentro da casa dele. Quantas vezes Jesus está dentro da nossa casa e nós saímos à procura de encontrá-lo em alguma religião? Então, essa é a mensagem do Evangelho. Vamos agora para o item 6. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Quantas pessoas dentro mesmo da casa espírita, quando são chamadas à responsabilidade de alguma tarefa, se esquiam, botam uma dificuldade, não vou ter tempo, não vou isso aqui, sempre colocando uma dificuldade, principalmente quando se refere ao financeiro. Então, essas pessoas se dizem espírita. Espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem. Então, quando você é espírita, você é um religioso, seja de qualquer dominação, você não pode fugir à tarefa. Principalmente a tarefa com respeito ao seu próximo, ao semelhante. Então ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas, como eu dizia, de algum religioso. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais.
e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vem neles senão um objeto de curiosidade. Quantas pessoas vêm à casa espírita só por ser curioso, para saber o que está acontecendo lá? Pergunta, aqui é mesa branca, né? Isso é uma frase dita há muitos tempos atrás, quando na realidade não tem nada de espantoso, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagre. Tudo é consequência de uma situação divina. A mediunidade é ostensiva a todo cidadão. Então, aquele que pergunta, que vem por curiosidade à casa espírita, que busca alguns fenômenos, nada mais é do que ele mesmo, o próprio médium que vem, retorna à casa espírita, para que dali tire algum proveito. Daqueles que não procuram, senão o brilho das comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmo, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra, produzem frutos. Você vê que muitas vezes, quando uma casa espírita começa a ficar famosa, a trazer palestrantes de renome, né, pessoas famosas, aí as pessoas procuram a casa espírita para escutar, para assistir às palestras, e ao sair dali, se alguém indagar qual a sua religião, eu digo, sou espírita. É espírita simplesmente porque ouviu uma palestra? É de outra religião porque ouviu o sacerdote, ouviu os pastores e tudo? Não. Ser espírita ou ser religioso é trabalhar em si mesmo em benefício do outro. Primeiro, nós temos que tratar de nós mesmos para fortalecer o nosso organismo material e espiritual, porque ambos andam de mão dadas. Se você tem a mente tranquila, trabalhada para o bem, teu organismo, teu corpo físico, tua anatomia é perfeita. Então, o equilíbrio é esse. Eu falava anteriormente que dizia assim: braço forte, pulso firme e mente sã. Então isso é básico. Nós temos que ter o braço forte, o pulso firme e a mente sã. Braço forte para segurar aquela determinação, aquela nova oportunidade que você recebeu ao ouvir uma palestra, a ler um livro, a escutar uma música espírita ou evangélica, o que for, mas primeiramente temos que analisar a mensagem. Então, depois que você segura na mão de Deus, Jesus está ali ao teu lado. Então, meus irmãos, é muito simples entender a parábola do semeador. As sementes caídas ao longo do caminho, veio o passarinho e comeu. As sementes caídas em cima das pedras, germinou, mas não teve força. A semente caída entre os espinhos, tinha até força, porque encontrou base, mas foi sufocada pelos espinhos. E a semente que caiu na terra fértil, né, cresceu, produziu frutos em abundância, como diz o Evangelho. Então, na mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que fala da enxertia espiritual, é a mesma mensagem do livro do semeador. Então, todos nós recebemos diariamente a enxertia espiritual. Então, dentro desse propósito, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, ao nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre conosco. Vamos pedir a Deus que possam eles todos
auxiliar todos os nossos irmãos nesse momento que estão passando por dificuldades nesta pandemia, os que estão lutando para salvar vidas e os que estão partindo para a pátria espiritual, recebendo a ajuda necessária da espiritualidade. Então nós não estamos só. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça, não nos deixe cair, porque estamos hoje segurando na mão de Deus. Então, fechando os olhos do corpo físico, só agradecemos essa oportunidade de vocês terem nos recebido de braços abertos em seus lares. Muita paz. Amado Mestre Jesus, nesse momento, rogamos a tua proteção divina para todos nós encarnados e desencarnados nesses mundos habitáveis que Jesus nos deu. Nos disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então cada um receba a sua cota necessária. Pedimos a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho da manhã de hoje, o Evangelho na Casa da Fraternidade, em sua casa. Que assim seja. É perdoando que se é perdoado.